Rui Rocha, assessoria empresarial, faz parte do nosso planeta. Grupo Mátesis, faz parte do nosso planeta. Planeta Economia, direto da redação, formato que você gostou, né, da nossa última apresentação. Nós estamos reproduzindo esse formato e hoje, para bater um papo, nem é uma entrevista, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre um tema muito importante que está acontecendo no nosso dia a dia e nem patrão e nem empregado, nenhum dos dois se deu a conta da dimensão, o que é exatamente a reforma trabalhista. Nós vamos abordar os principais temas, os principais pontos e transformar numa linguagem mais próxima de você. E para tanto, eu recebo aqui o Dr. Felipe Marques Ribeiro, que é advogado trabalhista do Grupo Mátesis, que tem sede na cidade de Bauru. Uma alegria que eu recebo você para esse bate-papo, Dr. Felipe. Obrigado, Reinaldo. Vamos juntos tentar solucionar essas questões aí. Ainda para muitas dúvidas sobre os prós, os contras, o que é mito, o que é verdade. Então vamos tentar elucidar da forma mais didática possível. Bom, posso chamá-lo só de Felipe, né? Claro. Então tá bom. Felipe, então vamos começar com uma questão que não existia na legislação anterior, né? E agora passou a... pode até ser um grande alavanca, tanto para o empregado como para o empregador, que é a questão da jornada intermitente. Explica um pouquinho como é que vai funcionar isso. A jornada intermitente está tendo até uma boa repercussão na mídia pela não existência, então todo mundo está... como é que funciona, o funcionário vai ganhar pouco, vai ganhar menos que o mínimo, não vai ganhar. Como que isso foi regulamentado? Primeiro, não existia ordenamento jurídico. É uma lei nova, uma regulamentação nova. E a principal característica dela é a ausência de exclusividade por parte do empregado. Então o empregado já pode ter vários empregadores e o empregador pode ter vários empregados nessa modalidade contratual. O interessante é que aí o funcionário só recebe, o empregador só paga pelo serviço prestado. Então, o período que ele prestar serviço, ele recebe. Quando ele não prestar, ele não recebe. Vamos trazer para um exemplo mais próximo, talvez até das pequenas empresas que atuam no ramo de bares e restaurantes, né? É muito comum a gente ver, principalmente no interior, essa coisa de abrir um restaurante só à noite, carregar um pouco mais na sexta e no sábado. Então, nesse caso, pelo que eu entendi, um garçom, por exemplo, pode ser contratado para trabalhar só aos sábados. Pode, sem problema nenhum. A lei inicialmente não faz nenhuma ressalva quanto à atividade. Você pode adotar esse tipo de jornada, esse tipo de contrato ou não. Mas seria o mais aplicado. Você trabalha em salão de festas, em restaurantes, seria o principal. Você sai o bico, né? Entra uma coisa mais formal. Nesse caso, ele teria um registro, né, em carteira. Você faria um contrato de trabalho normal, contrato de trabalho por escrito, registrado em carteira na modalidade intermitente. É importante fazer um alerta ao empregado que a questão da remuneração mínima mensal para contar para efeito de aposentadoria, né? Se ele receber um valor abaixo do mínimo, ele teria que complementar. Como é que vai funcionar isso? Isso. Ele tem que globalizar a renda dele, tem que somar de todos os empregadores. Como ele pode ter vários, soma aquele de todos os empregadores. Se não atingir o salário mínimo, ele tem que complementar esse recolhimento com a diferença que faltar do que ele recebeu para o mínimo. Isso sai do bolso do empregado. Do bolso do empregado. Caso ele não faça isso, não conta aquele mês. Período não vai contar para efeitos de aposentadoria. Agora, o empregador ele tem que se preocupar apenas em recolher referente ao valor pago para o empregado. Você entendeu então, empregado? O empregador não tem problema. Contratou o sujeito, gastou lá com ele 300, 400, 500 reais no mês, ele recolhe sobre isso. O empregado soma esses 400, 500 reais com outra fonte. Se passou do salário mínimo, fique tranquilo porque todas as retenções já estão ok. Mas vamos imaginar que no mês você recebeu 700 reais a preço de hoje. Vai ter que complementar para contar para efeito de aposentadoria. Exatamente. Mas ainda esse tipo de contrato, ele parece prejudicial, ele vende ele muito como prejudicial para a questão da renda, mas tem vários pontos que a lei formalizou, não deixou a livre escolha do patrão. Como, por exemplo, tem que ter a convocação, no contrato vai ser colocado o período que ele pode ser convocado. Essa convocação que é 48 horas antes? 72? Não tem o período exato para o empregador te convocar, mas ele convocando o funcionário tem 24 horas para responder. Se ele não responder, é como se ele estivesse negando. Tá? E se ele quiser negar, ele pode negar sem nenhuma punição. Ou ele pode falar, não, hoje eu não vou, porque por algum motivo que ele tenha qualquer critério. Ou seja, você tem agora um regulamento diferente. Outra questão também que está muito parecida com isso, e algumas pessoas estão em dúvida quanto às obrigações, é a questão do home office, esse trabalho à distância, né? Que
com a vida moderna, imagina na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, o sujeito sai de casa 2 horas de transporte para chegar no ambiente de trabalho, quando na verdade ele poderia prestar esse serviço à distância. Sim. Com a internet, com esse mundo das redes sociais, tudo ficou mais fácil. Como é que vai funcionar então essa jornada à distância chamada home office? Também é um tipo de modelagem que não tinha regulamentação, mas na verdade isso aí já era bem mais aplicado, né? Principalmente nos grandes centros como mencionados. A questão é o seguinte: vai ter feito um contrato de trabalho normal, por escrito, registrado na carteira, o local de trabalho que vai ser definido fora das dependências da empresa, certo? E as duas partes que vão regulamentar nesse contrato se você, como vai ser a questão de custos. Por exemplo, eu estou lá na minha casa, eu estou gastando a minha energia, né? Quer dizer, enfim, o ar-condicionado, se eu tiver, vai estar ligado. Quer dizer, eu posso combinar com o patrão que ele reembolsa. Toda essa questão de custo de estruturas vai ser determinada entre as partes, elas que vão resolver. Então, o que tem uma peculiaridade nessa questão de contrato é que a lei não prevê hora extra para quem trabalha em home office, a não ser que fique comprovado na prática que ele tinha algum tipo de regulamento, algum tipo de fiscalização efetiva. Mas caso contrário, o funcionário geralmente nesse contrato trabalha por tarefas, por metas, e não tem o controle de jornada e não tem hora extra. E a questão de custos de estrutura, as partes fazem um acordo entre elas. É quase que um ganho por produtividade, né? Quer dizer, por tarefa cumprida, né? Exatamente. E isso permite, então, essa não necessidade da presença, né? Por essas questões mesmo que eu coloquei, de transporte, locomoção, às vezes é um trabalho que dá tranquilamente para fazer. Reduz custos, reduz riscos de acidente na questão de locomovendo o trabalho para o emprego, do trabalho para casa, reduz custos. Então, muitos trabalhos bem mais interessante para as duas partes. Precisa sair cedo para chegar no serviço, demorar 2 horas. Então, uma coisa que sempre acontecia no modelo anterior, né, da legislação anterior, e eu fui testemunha disso, porque como consultor econômico financeiro, sempre me deparei isso quando eu ia fazer um trabalho ali no departamento pessoal. Aquele rigor da jornada, principalmente na hora da refeição, né? Sim. Eu já cheguei a presenciar em hospitais, por exemplo, porque não bateu o ponto alguns minutos antes ou depois, isso deu maior problema, até multa para o empregador. Sim. Isso também houve uma mexida. Hoje tem um pouco mais de tolerância nesse intervalo de jornada. Isso, trouxe uma flexibilidade e uma segurança mais para o empregador. Antes da reforma, como funcionava? No mínimo 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Não podia fazer menos. Fiz 50 minutos, estava irregular. Recebo 1 hora, como se eu tivesse não feito nada. Se eu fiz 10 minutos, na legislação anterior, 10 minutos, 50, 55, não interessava o tempo inferior a 1 hora, o empregador tinha que arcar com essa 1 hora como se fosse hora extra com adicional. Não tinha conversa. Como que funciona agora? Primeiro ponto, eu posso diminuir esse intervalo. As partes entram em acordo, mas para elas entrarem em acordo, o sindicato tem que autorizar, por acordo ou convenção. Tem um mínimo aí? Um mínimo de 30 minutos. 30 minutos. Então, poderia, numa situação agora, sair de 1 hora de intervalo de almoço para meia hora só. Sim. Desde que o sindicato concorde com isso. Respeitando o mínimo de meia hora, o sindicato autorizando, você pode trabalhar nesse período. O sujeito sairia às 18 horas, sai às 17h30, por exemplo. Sim. Conseguir os 30 minutos. Né? Sim, é uma questão bem interessante. Outro ponto bem interessante nesse quesito é o seguinte: você não paga mais a hora inteira, caso o funcionário não faça aquela 1 hora total. Se ele fez 40 minutos, o empregador vai remunerar ele, se o intervalo dele for de 1 hora. A diferença, 20 minutos. Se ele fez 30, os 30. Então só agora a diferença que é remunerado. Mesmo que não haja opção pelo sindicato? Nessa questão da remuneração é independente. Então, por exemplo, a legislação anterior previa essa 1 hora. Sim. Eu fiquei lá na empresa, passaram-se os 30 minutos, com 45 minutos eu resolvi voltar para o meu trabalho. Isso. Aquela 1 hora que seria o meu direito, né, como empregado, não será mais. Ele pagará pelos 45 minutos. Pagará só essa diferença, esses 15 minutos que faltaram para 1 hora. Na regra, não é para voltar antes do intervalo mínimo, seja de 30 minutos, 1 hora. Mas se acontecer, paga só essa diferença. E o que aconteceu com essa história também da locomoção? Porque quando a empresa dava transporte, né, você já começava a contar a jornada de trabalho a partir dali. Exato. Era dessa maneira, e como é que ficou agora? Esse se chamava de hora itinerary, que é o deslocamento do funcionário da sua residência até o local de trabalho. Funcionava para quem? Para empresas que tivessem a sua sede ou local de trabalho em um local de difícil acesso e fornecesse também o meio de locomoção. Esse tempo de deslocamento, o que é a empresa? A empresa, além de fornecer, ela ainda arcava com esse tempo. É como se estivesse trabalhando.
A lei estipulou isso do ordenamento jurídico, não existe mais. Então, a empresa pode estar no local de difícil acesso, o local de trabalho pode estar localizado no local de difícil acesso, eu forneço o transporte, que é uma comodidade para o empregado, mas eu não preciso arcar com esse tempo de deslocamento. Mas a questão do acidente de trabalho no percurso prevalece. Continua valendo. Quanto à questão de acidente, se ocorrer da mesma forma. Você esclarece como é que era e como é que é. Na verdade, ficou igual. Como é que é isso? Até porque muita gente desconhece esse seu direito, né? Na verdade, quando você sai da sua residência até o trajeto do seu local de trabalho, se você não faz nenhuma pausa, não foge do trajeto e ocorre algum acidente nesse deslocamento, é um acidente de trabalho. Então você tem direito ao afastamento, é enquadrado como acidente de trabalho. Então você tem direito ao afastamento, a receber os benefícios, como se tivesse sofrido acidente dentro das dependências da empresa. Isso continua normalmente, independente da questão da hora e etnia que não existe mais. Funciona tanto para o empregado que utilizava esse transporte da empresa, como para quem não utilizava. Outra questão também que deu uma flexibilizada foi a questão das férias, né? Porque era um pouco mais travado, né? Inclusive essa possibilidade de jornadas parceladas. Como era e como ficou? As férias, ela era mais rígida quanto à divisão. Então, as férias, em regra, 30 dias corridos, podiam ser fracionadas em 2 períodos. E era proibido fracionar as férias para menores de 18 e maiores de 50. Eu não podia fazer esse fracionamento das férias. Com a legislação, como que ficou? Agora eu posso fracionar até em 3 vezes. Desde que as duas partes, o empregador e o empregado, acordem com isso. Mas em 3 tem alguma que tem um mínimo ou não? Tem esses 3 períodos fracionados, uma tem que ter no mínimo de 14 dias. 14 dias. Então, eu tenho direito a 30 dias de férias no ano. Exato. Pelo acordo, eu firmo um acordo, é o empregado ou o sindicato? Aí? Não, é entre empregado e empregador. Então, o Felipe me contratou, eu tenho direito a 30 dias. Nós dois entramos num acordo, você pode, no meu período de gozo, me liberar 14 dias. O que mais você pode fazer agora, então? Esse período que faltaram 16 dias. Faltaram 16 dias. Eu posso dividir da forma que eu achar melhor, até mais 2 vezes, só que esses outros períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Ok. Então eu poderia parcelar os 16 dias em 3 vezes. Se já tirou 6 dias mais 5, mais 5. Se eu já tirei os 14. Já tirou 14, poderia ir mais 2. Aquela prevê até em máximo 3. Sendo um de no mínimo 14 e os outros 2 restantes de no mínimo 5. Ok, nesse caso poderia ser 11 mais 5. Sem problema nenhum. Fechar os 16 dias. Sem problema algum. E durante o período de gozo, né? Normal. Isso a regra continua o mesmo período. Vamos lá, só esclarecer. Cada 12 meses de contratação, que é o período aquisitivo, você tem até 11 meses de período de gozo. Isso. Dentro desses 11 meses, eu posso programar para o empregado 3 saídas dele, sendo que uma delas é a primeira? Não necessariamente. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas pode ser, desde que uma das 3 tenha no mínimo 14 dias. E as outras 2 não inferior a 5 dias. Exatamente. Isso dá flexibilidade, né? Porque pensar hoje em ausência da empresa uns 30 dias, eu até brincava nas empresas da consultoria, que dou consultoria, você tem que fazer integração de novo, né? Porque muda tanta coisa na empresa. Né? E é difícil você, dependendo do funcionário que é, você substituí-lo por um período tão longo, né? A mão de obra da empresa você não tem. Então facilita. O período mais restrito, você consegue adaptar melhor o seu trabalho. O direito de 1/3 sobre o salário mantém, a possibilidade de venda mantém. E agora você também pode Como fracionar. Como é que é a venda? Ele pode vender até 10 dias. Até 10 dias. Isso, continua. Como é que é a venda? A venda é uma opção do empregado ou é um acordo com o empregador? Por exemplo, eu desejo vender 10 dias. Sim. O fato de eu ser empregado e desejar, a empresa tem que acatar ou não? Não. O funcionário tem que querer vender os dias e a empresa comprar. É um ato bilateral. Não depende da vontade de alguma das partes. A política da empresa fala, olha, não compro, não vai usar os 30 dias. Tá certo. Depende. E agora também a possibilidade de fracionar as férias, tanto de menores de 18 como maiores de 50 anos. Todo mundo pode fracionar e todo mundo pode vender as férias, os 10 dias. Todos são enquadrados a partir de agora. Enquadrados. Nós temos também a questão envolvendo o trabalho temporário, né? Que ele era mais travadão, né, na legislação anterior. Era bem mais como é que funcionava e como é que vai ser agora. Na legislação anterior, tinha uma única forma de você fazer o trabalho temporário, né? Formar o trabalho por jornada reduzida, né? Então você trabalharia por 25 horas semanais, não poderia fazer hora extra nessa jornada e suas férias eram proporcionais. Então pouca gente adotava isso, porque 25 horas semanais era muito pouco, você não tinha hora extra, ficava muito restrito. Como que eu faço agora? Eu posso fazer 2 tipos de contratação.
26 horas ou até 30 horas semanais, certo? O que eu vou distinguir uma da outra? O de 26 horas eu posso pré-contratar até 6 horas semanais extras. Já coloco no contrato de trabalho. A de 30 horas não tem essa possibilidade. Então vai do empregador ver o trabalho que ele tem ali, qual empregador se encaixa mais. E ver essa possibilidade de hora extra ou não, se é interessante para ele ou não. Quer dizer, você teria então essa permissão. Isso está no mesmo enquadramento da ampliação da jornada por 4 horas a mais ou não? Sim, eles são institutos diferentes, mas eles estão ligados. Porque até então você era contratado por 8 horas diárias, o máximo de hora extra seriam 2 horas. Se você precisar daquele empregado por um período um pouco maior, você poderia esticar até 4 horas, desde que isso não acontecesse novamente na semana. É assim que vai funcionar. Da mesma forma. Agora, nesse ponto aqui, que também é uma questão interessante, é a questão do banco de horas. Se o funcionário fizesse 2 horas ou mais todo dia, de forma rotineira, o que aconteceria? Eu incorporava essa jornada de trabalho, esse tempo na minha jornada de trabalho. E se eu tinha hora extra, eu perdia a caracterização no meu banco de horas. Então, como agora funciona? Eu posso fazer as 2 horas extras todo dia, até 2, e ficar com o meu banco de horas válido. Eu não invalido mais meu banco de horas por fazer hora extra habitualmente. Então, também tem essa questão da prorrogação de jornada. Ajudou aí, né, nessa questão. Né? Em regra, um funcionário pode trabalhar até 10 horas diárias todos os dias, desde que ele tenha o banco de horas implementado. E o banco de horas implementado tem que ter um acordo também com o Tem que ter um acordo coletivo. Hoje você pode até fazer o banco de horas de forma individual com o funcionário, mas tem que compensar em 6 meses, tem um regramento específico. Mas a regra ainda é o acordo com o sindicato. Dispensei o funcionário na regra anterior, 40% de multa iria para o bolso do empregado, 10% fica para o governo, há um estatuto aí estabelecendo uma redução gradativa anual. O que muda aí se houver um acordo entre as partes em relação à multa por rescisão, por dispensa sem justa causa? Sim, então o legislador criou a rescisão consensual. As partes entram em acordo e finalizam o vínculo de trabalho, extingue o vínculo de trabalho. Como que é feito? Eu pago a metade da multa do fundo de garantia e a metade do aviso prévio se ele for indenizado. As demais verbas eu pago normalmente. O empregado sai e ele pode sacar 80% do fundo de garantia, só que ele não tem esse direito de seguro-desemprego. Então, qual a intenção qualquer? Que um funcionário saia e já tenha um outro emprego acertado. Por isso que ele não vai ter a questão do seguro-desemprego para receber. Quer dizer, é uma maneira dele se recolocar ou já recebeu uma proposta fora, né? E aí o empregador percebeu, você faz um acordo para poder fazer isso. Ficava muito aquela briga, né? Eu quero sair, me manda embora, não te pede a conta. Quer dizer, abrir um meio termo entre pedir a conta e dispensar sem justa causa. Se as partes têm uma boa relação, eles podem entrar num consenso e fazer essa modalidade de rescisão. Isso acaba com aquela informalidade que existia, né? O famoso acordão, tenta diminuir o famoso acordão. Para a gente finalizar, do ponto de vista das ações trabalhistas, né? Naturalmente que essa legislação já está em vigor há algum tempo, está tendo até algum entendimento de alguns juízes levando em conta já ações antigas, né, e nesse novo regramento, outros entendem que é daqui para frente, e também o número de ações pelas estatísticas que vem caindo. Fala um pouquinho sobre isso e como é que ficam as verbas de sucumbência. Certo. A tendência, nesse período depois da vigência da legislação até agora, realmente caiu. Mas teve, em compensação, antes de entrar a reforma trabalhista, teve uma enxurrada de ações. Por quê? Principalmente pela questão que agora você tem que liquidar os seus pedidos. O que aconteceu anteriormente? Você colocava os pedidos e não dava valor. Hoje você liquida. Dando moral X, hora isso vale X. Era muito comum numa ação trabalhista, eu quero hora extra, quero danos morais, eu quero férias, mas não botava verba nenhuma. Não falava quanto isso era em valor. Deixava o processo andar e lá na frente um perito, alguém fazia o cálculo, valor ou a liquidação mesmo. Sim. Agora essa verba já sai. O advogado tem que liquidar isso na própria inicial. Primeiro. Qual é meu direito e quanto vale o meu direito. Aí vamos em frente. Chegou lá na frente e o juiz diz assim, as horas extras realmente são devidas, mas dano moral não. A hora extra era 50 mil, está aqui 50 mil. Dando moral, você queria 100 mil, está fora. Sim. Quem paga as custas? O advogado. Agora a parte que sucumbir, a parte que perder, vai pagar. Nesse meu exemplo, o patrão pagaria os 50 mil e o empregado dos 100 pagaria mil. Do outro valor. Cada um pagaria o advogado da parte contrária, o equivalente ao que sucumbiu. E isso seria então um limitador mesmo
para quem vai entrar com uma ação trabalhista sem ter certeza do que está pedindo, né? Realmente é questão de você pedir o que você tem direito e não mais tentar colocar verbas ali para tentar angariar valores que não teriam, você não foi tolhido de você na prática. Então peça o que tem direito para não correr o risco da sucumbência. Essa é a principal ideia. Senão vai pagar as custas, vai pagar a perícia se perder, vai pagar a sucumbência da outra parte. E é tudo proporcional, né? Quer dizer, você pediu lá 5 verbas, sim, perdeu 3, é sobre essas com o valor que você vai pagar a sucumbência, as outras 2 você venceu, quem paga a sucumbência é a outra parte. Exatamente. E agora a questão também mas o empregado não tem valor, não tem verba para pagar essa sucumbência. Se recebeu algum crédito, deduz o crédito recebido. Ou seja, então, você ganhou 50 mil, você pode já pagar o honorário. Pode deixar ali mesmo para outra parte. No fechamento geral, na sua visão, Felipe, que é um especialista da área, tem visitado várias empresas pela Matriz para fazer esse trabalho de orientação, você está vendo com mais positivo ou mais negativo a reforma? Eu vejo a mudança como positiva. Porque a legislação nossa era muito antiga, era muito arcaica, não era flexível como o mundo de hoje precisa ser, né? A vida empresarial hoje é muito dinâmica, é flexível, então o empregador ficava muito engessado. Então eu vejo positivo, ela desburocratizou, ela flexibilizou tipos, formas de contratação, que consequentemente vai gerar mais empregos. O empregador muitas vezes deixa de contratar ou coloca alguém fazer hora extra em vez de contratar um novo funcionário. Agora ele pode contratar alguém adequado à demanda que ele precisa e remunerá-lo por isso. Então é benéfica. Claro, vai ter partes achando que não é pela questão do imposto sindical, que passou de ter. Então, classes sindicais vão reclamar. Mas para a questão empresarial, para a vida empresarial, ela é muito benéfica. É verdade. Bom, Felipe, eu quero agradecer a sua presença aqui no Planeta Economia. Eu concordo com o Felipe, eu entendo que tem algum outro ponto que tira direito do trabalhador, mas no conjunto da obra vai ser compensado com essa flexibilização, a geração de mais empregos. Eu acho que isso é muito positivo. E temos que lembrar que a nossa legislação vem lá de Getúlio Vargas. Fizemos pequenos ajustes, mas nada muito contundente, né? E a mexida nessa legislação é uma primeira etapa aí de uma mexida maior. Eu, por exemplo, com uma visão mais liberal, entendo que a relação patrão-empregado tem que ser um pouco mais livre, né? Decidida entre os dois. Mas esperamos ter aí esclarecido alguns pontos. Você tem o endereço do nosso canal, interaja, mande suas perguntas, nós estaremos sempre aqui no plantão esclarecendo as suas dúvidas. E mais uma vez, Felipe, obrigado por estar aqui conosco. E você que já faz parte do nosso planeta, vamos convidar para todos fazerem parte do nosso planeta, não é isso? Claro, vamos seguir, vamos apoiar a iniciativa, que é muito interessante, esclarece muitas dúvidas na questão empresarial, questão econômica. É um canal muito legal de conhecimento. Muito bem. Não esquece de fazer a inscrição e deixar o sininho lá para você receber as notificações, né? E garantindo a audiência para que nós nos motivemos cada vez mais a levar uma linguagem mais próxima de você aqui no Planeta Economia. Até a próxima. Conheça mais sobre o mundo dos negócios e finanças. Planeta Economia. www.planetaeconomia.com.br